E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para mais uma das nossas aulas da quarentena, né? Então é isso aí, a gente ainda não pode se reunir lá na igreja, é um pouco triste, mas enquanto isso a gente pode também aprendendo aí com os vídeos aqui, de uma maneira que a gente está tentando aqui ser o mais rápido, prático e direto possível, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o livro de Isaías, tá? Que é do Antigo Testamento, é o maior livro de um profeta, ok? E assim, o Isaías ali, ele profetizou muito mais pro reino de Judá, tá? Ok? Porém, ele também fez algumas profecias para o reino do norte, ok? Então, isso aqui a gente já vai ver aqui, ó. Logo aqui já em Isaías 1:1, né? Vamos lá, vamos ler. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Beleza? Então você vê aqui, logo de cara, que ele vai falar tanto para Judá quanto para Jerusalém, beleza? Então, show de bola, vamos partir daí. Logo de cara, gente, o texto já começa assim com Deus fazendo algumas acusações para o povo. Por quê? Né? A gente já todas as outras lições a gente já está percebendo isso. O povo não tem cumprido a aliança com Deus e com isso tem sofrido diversas consequências. E aí vem alguns profetas para chamar o povo para o arrependimento, enquanto que alguns outros profetas já vieram exatamente para dizer que o que iria acontecer, se era algo de ruim ou às vezes algo de bom, enfim. Então Deus já começa ali acusando o povo e chega até certo ponto comparar, assim, não é nem comparar, fazer um paralelo ali, né, com bois e jumentos, falando que, logo aqui no verso 3, olha só, o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então ele fala assim, olha, até o boi, que não é um animal assim tão inteligente, sabe, conhece o dono, e o jumento ele sabe aonde que vai vir a comida e tudo mais. Só que o povo de Israel não, o povo de Israel que é o povo escolhido de Deus, é o povo da aliança, que Deus já tinha feito inúmeras e inúmeras sinais para esse povo, eles ainda continuavam rebeldes e não entendendo a relação que Deus queria que eles tivessem com ele, tá? Então, logo de cara aqui, Deus já dá, né, um diretaço aí no povo, para o povo ter noção do quanto ele está chateado, né, do quanto que ele está incomodado com toda essa situação, enfim, né, porque ele quis passar ali que era, até certo ponto, uma tolice você ir contra a aliança que ele fez, né, porque quando foi feita a aliança, Deus deixou muito claro as coisas que aconteceriam quando o povo cumprisse os mandamentos, né, os mandamentos e o pacto da aliança, né, cumprisse com todas as determinações, vamos dizer assim, né, o combinado, e o que aconteceria se o povo não cumprisse. Então, ele segue aqui dizendo aqui, olha só, já aqui no verso 4 e 5, né, já dando uma advertência também no povo. Vamos lá. Versículos 4 e 5. Ai dessa nação pecadora, desse povo carregado de iniquidade, são são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda essa cabeça está doente e o coração está enfermo. Então, assim, ele já chega e fala assim, gente, vocês ainda não cansaram de ser castigados, vocês ainda não entenderam o porquê que vocês estão sofrendo. E aí ele continua dizendo assim,
No verso 6 ele fala assim, ó, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada senão, senão ser as feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas. Então, assim, Deus está falando assim, cara, não há nada em vocês que eu encontro que seja são, que seja puro. Vocês estão sujos, só tem coisa ferida, então fica difícil ele não castigar o povo e tudo mais. Então, sem dúvida, são coisas que Deus já estava logo ali advertindo para o povo, para eles entenderem ali a gravidade da situação, né? E aí ele continua falando aqui sobre as coisas que já aconteceram e eles ainda não se tocaram. Olha só, a terra de você, verso 7, tá? A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, quantas lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Não sei se vocês sabem o que seria uma choupana, né? Se puder botar uma foto aqui, ou tudo aqui, para vocês verem o que é que Deus estava falando, né? É uma casa muito simples, é um tipo de casa muito frágil, enfim, né? Então, Deus está falando assim, sabe? Vocês foram destruídos, né? Vamos botar entre aspas assim, como realmente uma coisa assim muito fácil de se acontecer e tudo mais, né? E assim, ele ainda chegou a falar alguns dos porquês disso, né? Porque assim, como a gente também já tinha dito na aula passada, Deus não ficava alegre por causa dos sacrifícios que eram feitos, e mesmo assim o povo saía fazendo sacrifício, achando que isso já era o suficiente para ter os pecados perdoados. Eles não entendiam que era preciso de fato se arrepender por dentro, e o simbolismo daquilo era realmente o sacrifício. Só que o sacrifício em si, sem o arrependimento, ele é vão, tá? Então vamos lá, olha só. No verso 11 aqui, o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E aí ele continua aqui, ó, verso 13. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Então, assim, ele está falando que o povo está fazendo tudo isso de forma vã, né? E isso enoja ao Senhor, sabe? Isso, sem dúvida, é uma coisa que Deus não gosta. Lá em Apocalipse, quando o João está dando lá a profecia para alguma das igrejas, em uma das igrejas ele fala assim, olha, vocês são mornos, sabe? Eu preferia antes que vocês fossem quentes ou frios, porque por vocês serem mornos eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, olha a situação que o tão grave quando a gente acaba sendo morno para com o Senhor, ou seja, a gente vai na igreja, mas a gente não sente nada, a gente tem quase que uma vida dupla, sabe? A vida que a gente faz, a gente está na igreja, e a vida que a gente tem fora da igreja, são dois tipos de vida diferentes, são dois, vamos colocar assim, testemunhos que a gente dá diferente para as pessoas. Então, gente, é preciso entender qual é a gravidade que Deus dá para quando a gente não é de fato quente com ele. Lá em Apocalipse chega a falar que ele prefere que fossem frios, né? Porque por ser morno, ele está a ponto de vomitar. E, assim, no finalzinho ainda do capítulo 1, ele já chega com uma palavra assim, pedindo arrependimento para o povo, porque se caso o povo se arrependesse, não teria as consequências né, que foram profetizadas aqui, beleza? Então vamos lá, ó, no verso 16 ao 18, vamos lá.
Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam direito aos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então Deus está dando a oportunidade do povo ali se arrepender para que não sofra as consequências ruins que viriam acontecer, porque, como a gente sabe, o povo acabou não se arrependendo, né? Então teve aquele período lá que os assírios atacaram o povo e tudo mais, e levou o povo cativeiro, mas isso aí a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então assim, gente, essa é apenas uma prova, né, das consequências que o povo iria sofrer caso não se arrependesse. Então assim, ele profetizou lá tanto para o reino de Judá quanto para o reino do norte, né? Então, só que isso obviamente vai servir para a gente também, tá? Como eu disse, né? Lá em Apocalipse a gente encontra algumas questões semelhantes, né? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Agora a Lara vai dar continuidade para vocês sobre esse capítulo de Isaías, né? Que de fato são algumas acusações que aconteceram para o povo, beleza, gente? Espero que vocês estejam entendidos, espero que vocês tenham captado a mensagem que ficou muito clara aqui já, logo no capítulo 1. Beleza, gente? Um grande abraço e espero ver vocês aí. Vai lá, Lara, com você, hein? Ei, gente, vamos continuar com a nossa lição sobre Isaías. E olha, a mensagem que Deus revelou através desse profeta. Tem tanta coisa legal para a gente ver que vamos ter aí mais umas 2 lições sobre ele. Vamos lá, já entendemos o contexto, alguns tópicos interessantes, né, desse livro. E agora nós vamos para o propósito da aliança, porque sim, a gente já sabe que tem um povo e Deus fez uma aliança com esse povo e eles viviam descumprindo, né? E aí, o que Isaías faz? Relembra o povo da origem dessa aliança, né? E mostra que nada disso é em vão. E vamos lá, abra sua Bíblia em Isaías 41, dos versículos 8 a 10. Eu vou ler na NTLH, tá bom? Tá dizendo assim: O Senhor diz ao povo de Israel: Você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, o meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: Vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Bom, agora uma perguntinha para vocês. Por que vocês acham que Deus fez essa aliança com esse povo, começando lá atrás com Abraão? Vamos descobrir, hein? Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Gente, Deus faz essa aliança com esse povo porque Ele queria abençoar todas as outras nações por meio dessa. E com isso a gente pode conversar agora sobre a duração dessa aliança. Afinal, a gente já sabe como e com quem começou. Sabemos também a finalidade disso. Mas e aí, quanto tempo ela iria precisar durar? Isaías 55, versículo 3. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova.
Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Gente, por que ele está falando de Davi aqui? Quem é o descendente de Davi que veio para reforçar essa aliança eterna? Isso mesmo, Jesus. Isaías aqui já está falando de Jesus, sendo que ele viveu, séculos antes. Mas vamos lá. Sabendo disso, como que a gente deve reagir a isso? A resposta também está nesse livro e está lá no capítulo 55 também, versículo 6. Diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas como essa aliança tem uma duração eterna, Deus, não ia deixá-la acabar assim, do nada, com um castigo. Ele não desiste do seu povo. E a gente pode ver ainda nesse mesmo capítulo 55, os versículos 12 e 13. Deus avisa sobre o castigo, mas ele também já prevê, a restauração. E olha só: vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Vamos dar mais uma olhadinha no que o povo fazia. Olha só, vou falar para vocês abrirem em Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Se a gente for olhar lá no capítulo 1, olha o que está dizendo, Os rituais desse povo eram diferentes dos que a gente tem hoje. Mas vamos lá. Capítulo 1, versículo 11. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos, não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Até o 17. Gente, quando a gente não consegue ter esse relacionamento verdadeiro com Deus, essa proximidade, a gente acaba vivendo uma certa hipocrisia, Igual o povo estava vivendo. E hipocrisia é um negócio que ninguém merece, A gente falar uma coisa e viver outra, Eles entraram nessa de achar que se eles mostrassem que estavam respeitando a Deus, Deus iria continuar abençoando o povo. Ou seja, eles estavam sendo hipócritas porque queriam algo em troca.
Mas como que engana Deus, gente? Se Ele conhece o coração, conhece a real intenção. Então é por isso que a gente deve buscar de verdade, com seriedade, responsabilidade e querer dar sempre o nosso melhor. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente.